Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai continuar nossos estudos sobre o quê? Sobre os fenômenos naturais que acontecem aí no nosso planeta. Hoje a gente vai estudar dois fenômenos fundamentais para a existência de vida aqui na Terra. Quais são eles? O efeito estufa e a camada de ozônio, certo? Antes da gente se aprofundar nos estudos da camada de ozônio e do efeito estufa, vamos relembrar aqui alguns fenômenos que a gente já conheceu, algumas catástrofes ambientais que a gente já conheceu. Quais são elas? Tufão, no caso os ciclones, que pode ser tufão e furacão, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, a seca, tempestades, que podem ser de chuva, de raios, de areia, de neve, de granizo, e também o derretimento aí das calotas polares. Partindo disso, a gente vai conhecer agora o que seria o efeito estufa, certo? E a camada de ozônio. São dois efeitos, dois fenômenos fundamentais para a existência de vida. Mas antes disso, vamos começar aqui com uma questão importantíssima. Sobre o efeito estufa, é importante que a gente saiba a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente está falando aí de um fenômeno natural, certo? Fundamental para a existência de vida no planeta e que é benéfico. Só existe vida aqui porque existe efeito estufa. Então, quando alguém tentar relacionar aquecimento global com efeito estufa, são coisas diferentes, certo? O efeito estufa é benéfico, é importante para a existência na vida. O aquecimento global é o quê? O agravamento do efeito estufa. E aí acontece aí pela ação do homem, liberação de muitos gases tóxicos, por exemplo, dióxido de carbono, e aí esse efeito estufa ele se intensifica e ocasiona o aquecimento global. Mas o efeito estufa, volto a dizer, é um efeito benéfico, importante e fundamental para a existência de vida, certo? Tendo isso esclarecido, vamos continuar aqui nosso estudo sobre esse efeito. Um efeito é um efeito natural, como eu já falei, e fundamental para a existência de vida no planeta Terra. Fundamental também, por manter a temperatura adequada na Terra. Então, a nossa temperatura aqui é adequada para a existência de vida e isso só acontece graças ao efeito estufa. Podemos aí, para a gente entender melhor, vamos comparar o efeito estufa com essas estufas que a gente pode ver aí, em filme, na TV, em desenhos animados. O que é uma estufa? A gente vai dizer que é uma espécie de cabaninha, uma espécie de casa, certo? Em que todas as paredes e o teto, eles são o quê? Transparentes, possibilitando aí a entrada e retenção do calor. E aqui vai ter uma temperatura adequada para o cultivo de algumas plantas, hortaliças, flores, enfim. É basicamente por isso que o nome é efeito estufa, porque acontece basicamente a mesma coisa que acontece aqui dentro. E aí como é que está acontecendo na nossa atmosfera, A gente vai dizer que existe aqui essa camada gasosa aqui composta basicamente por gás carbônico, certo? Dióxido de carbono é a mesma coisa. Aí o que é que vai estar acontecendo? O Sol vai mandar radiação solar diretamente aqui para a Terra, certo? Essa radiação vem direto. A gente vai dizer aqui, que essa linha aqui amarela, que a gente vai dizer que é o ar, certo? Esse processo aqui manda radiação. Parte dessa radiação vai ficar, retida aqui, boa parte, na verdade, vai ficar retida aqui nessa camada, que a gente chama aí de camada de gás carbônico, basicamente, e ela vai voltar, ela vai ser repelida, certo? Boa parte dela vai ser absorvida ou repelida por essa camada. O restante que passar, o que é que vai acontecer? Vai, ficar aqui aquecendo a Terra e vai voltar. E aqui vai manter aqui esse equilíbrio de temperatura. Outra parte desse calor, ele vai ultrapassar novamente essa camada e vai embora, certo? Vai voltar aí para o espaço. Então, a parte que fica aqui dentro desse calor vai ficar mantendo uma temperatura agradável e fundamental para a existência da vida, certo? Se não fosse essa camada gasosa aqui, os raios eles iam entrar diretamente e eles iam voltar também. Não ia ter essa retenção, esse efeito estufa, de retenção aí de calor, certo? Aí, para a gente passar agora para a nossa próxima questão aí, que seria a camada de ozônio, vamos refletir sobre uma coisa importante. Você já leu aí a embalagem de um protetor solar e observou o que tem escrito lá? Na embalagem do protetor, a gente vai ver, qualquer um que você for usar, vai ter escrito aqui, proteção UVA mais UVB. O que será que é esse UVA e esse UVB?
A gente vai ver aqui agora. Isso aqui é importante, é fundamental, porque a gente fala de camada de ozônio, certo? Também é um fenômeno natural, essa camada de ozônio. É uma camada gasosa localizada na estratosfera. Lembra quando a gente estudou aí a atmosfera do nosso planeta? Que ela é formada aqui, ó, por 5 camadas principais. A segunda delas é a estratosfera, onde está ali, ó, a camada gasosa chamada camada de ozônio, que é composta basicamente pelo gás ozônio, certo? Sua principal função é a filtração das radiações solares. Quais são essas radiações solares? Radiações ultravioleta ou simplesmente UV, certo? E aí, ó, que entra as questões da UVA, UVB e UVC. Existem esses 3 tipos de radiações solares, certo? Aí, como é que vai estar acontecendo esse processo aí de filtração? A camada de ozônio vai estar aqui, certo? Os raios solares, UVA, UVB e UVC, vão estar sendo emitidos aqui para a Terra. A gente vai dizer aqui, ó, as radiações UVA, que são extremamente benéficas, elas vão ser totalmente, vão passar quase que totalmente, diretamente para a superfície, certo? Quando a gente fala aí, ó, da camada UVB, 95% dessa radiação vai ser absorvida pela camada de ozônio. E quando a gente fala da radiação UVC, 100% dela vai ser absorvida, então não passa para o nosso planeta, certo? Por quê? Porque essa aqui é extremamente prejudicial. Então, ó, UVA vai passar quase que totalmente, certo? 95% dessa radiação vai passar direto. UVB, 5% vai passar direto, 95% vai ser absorvido. Quando a gente fala aqui, ó, de UVC, 100% dessa radiação, vai ser absorvida, não vai passar nada, certo? E aqui a gente tem, ó, UVA, ela faz bem. Agora lembra, faz bem, não em excesso. Por isso, a gente sair naquele sol quente, é importante usar protetor solar, é importante tomar cuidado, né, com a quantidade de sol que a gente usa, que a gente recebe, né, principalmente quem é mais branquinho, que aí tem a possibilidade de causar, por exemplo, câncer de pele, então tem que tomar cuidado com isso. O UVB, a mesma coisa, são benéficas, certo? Já o UVC faz muito mal e não chega aqui à nossa superfície, certo? Ela é filtrada aí pela camada de ozônio, por isso que essa camada ela é tão importante, certo? E aqui a gente tem uma questão bem importante, que a gente fala de buraco na camada de ozônio. Esse buraco aqui, né, o exemplo mais comum de gás que vai estar destruindo a camada de ozônio, formando esse buraco, a gente chama de CFC, clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono, CFC. Como que acontece, né? Esse gás aqui, ele reage facilmente com o ozônio, que é o gás aí que está formando essa camada, certo? Que foi muito utilizado na indústria, da geladeira, freezer e aerosol, isso tudo no século passado. E os efeitos a gente sente até hoje, certo? Esse gás aí foi tão utilizado que abriu aí esse buraco, e esse buraco a gente sente o efeito dele até hoje, certo? A gente tem aqui, ó, que seria esse buraco na camada de ozônio lá na região da Antártica. Tá vendo aqui, ó, toda essa parte azul realmente seria esse buraco aí na camada, né? Esse filtro aí natural que o nosso planeta tem sendo, vamos dizer assim, danificado. Aqui para a gente recapitular, 2 coisas. Efeito estufa e aquecimento global são coisas diferentes, certo? O efeito estufa é benéfico, é importante. A emissão de gases tóxicos intensifica ele, tornando a temperatura da Terra mais quente, no caso, ocasionando o aquecimento global. E quando a gente fala aí de camada de ozônio, a gente vai dizer aqui, ó, os excessos de radiação UV faz mal para a saúde, e o filtro da camada de ozônio é importante por causa disso, porque ele vai estar filtrando aí essas radiações ultravioletas, certo? E agora a gente vai praticar aí sobre essas questões que a gente já viu, certo? Primeira questão. O efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana, certo? Qual gás lançado por meio das atividades antrópicas, mas aí a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, está diretamente relacionado ao efeito estufa? A gente falou, né, que o efeito estufa faz o quê? Mantém a temperatura na Terra agradável. E aí tem um gás que fica lá prendendo, vamos dizer assim, essa radiação aqui para que tenha aí essa temperatura legal. E qual é o gás que a gente viu que está lá compondo essa camada? Gás argônio? Será?
Dióxido de carbono, que é a mesma coisa aí de gás carbônico, nitrogênio ou oxigênio? Qual será a resposta? Letra B, dióxido de carbono, certo? Próxima questão. O efeito estufa é uma das principais questões ambientais da humanidade, uma vez que seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas principais consequências primeira questão, aumento da temperatura terrestre, no caso do aquecimento global, será? Elevado o nível de poluição, o efeito estufa é responsável diretamente pela poluição? Processo de formação de vulcões, será que tem a ver aí o efeito estufa com a produção, com a formação de vulcões aqui? O desenvolvimento de tornados e, por fim, o crescimento dos índices de chuva. Qual será? Então aqui vai ser a resposta a letra A, o aumento da temperatura terrestre, ou seja, o aquecimento global, que é aí ocasionado pelo agravamento desse efeito estufa. Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Até a próxima aula aí. Bons estudos. Tchau, tchau.